Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 22 até o versículo de número 32. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 22, até o versículo de número 32. Atos 15, do 22 até o 32. Todo mundo achou? Ok? Está escrito na Santa Palavra do Senhor. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua fronte e vamos falar com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, seja engrandecido o teu nome, Senhor, seja engrandecido a tua majestade, seja exaltado o Senhor neste lugar hoje, não apenas hoje nesse lugar, mas em todos os lugares do mundo e para todos sempre. Graças nós te damos, ó Deus, porque estamos aqui. Graças te damos, ó Deus, porque tua palavra foi lida. Graças te damos, ó Deus, porque temos o Senhor por Pai. Graças te damos, ó Deus, porque podemos adentrar na sua santa presença e apresentar as nossas petições ao Senhor, tendo a certeza de que elas foram ouvidas. Graças te damos, ó Deus, porque nessa tarde bendita, o Senhor quer falar conosco. Então rogamos que assim seja. Fale conosco, fale através da exposição da sua palavra, a despeito de quem irá pregar, que seja o teu Espírito a falar aos nossos corações, que seja a sua voz a ecoar, que eu seja arauto do Senhor e não atrapalhe os teus propósitos. Essa é minha oração nessa tarde, que é feita em nome de Jesus. Amém. Eu estava vindo para cá e me lembrando de minha falecida avó, e desse período de Natal, e me lembrei com saudosismo e com alegria, porque quando criança nós ficávamos todos aguardando chegar os cartões de Natal. E minha avó recebia inúmeros cartões de Natal, inúmeros. O correio chegava quase todo dia. E a gente queria saber quem tinha mandado. Algumas pessoas eram importantes, outros eram familiares longínquos, outros não eram tão importantes assim, mas os cartões de Natal enchiam a nossa casa todo final de ano. E eu vim me lembrando dos dizeres, das palavras, como era doce receber essas mensagens no final do ano, como era agradável
receber tais lembranças. Pena que isso se perdeu, né? É tão raro hoje a gente receber alguma coisa assim, alguém parar a sua vida e escrever uma cartinha, um bilhetinho, escrever alguma coisa para nós, e esse bilhetinho, essa carta chegar pelo correio, e nós abrirmos e lermos e nos deliciarmos com isso. Infelizmente isso é raro, em épocas de WhatsApp, de Instagram e tantas outras coisas, é tão imediato que ninguém mais para escrever. Hoje nós veremos uma carta que foi escrita há quase 2000 anos atrás. Uma carta que chegou até nós. Não sei se no Natal passado, não sei se alguns natais atrás, não sei em qual época ela chegou, mas ela chegou até nós. Talvez ela esteja chegando para você hoje. Uma carta que foi escrita há muito tempo atrás, uma carta que foi enviada e uma carta que tem poder de mudar o mundo. Nós olharemos uma carta que tinha primeiro um grupo de irmãos como destinatários, mas através da representatividade deles, todo o cristianismo recebe também essa carta. E a minha intenção, a minha oração, a minha súplica é que essa cartinha de Natal, esse cartão de Natal, esse bilhetinho chegue até o seu coração e seja capaz de transformar a sua vida, como tem sido capaz de transformar a vida de tantos nesses últimos 2000 anos. Olha comigo no versículo de número 22, nós começaremos a ver essa carta, versículo de número 22 e a primeira parte do versículo de número 23. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. O que nós estamos experimentando, vivenciando, lendo nesses versículos, é a resposta da igreja de Jerusalém ao surgimento dos judaizantes. Quando o evangelho se torna gentílico, quando o evangelho sai dos muros de Israel e começa a adentrar na cidade de na região da Samaria, na região de Chipre e depois na região da Antioquia, já entrando para a Síria, já saindo da cidade, da região de Israel, surgiram homens dizendo: é necessário guardar a lei de Moisés e é necessário circuncidar-se para receberem o reino dos céus. Além da fé em Jesus Cristo, além da adoração ao Deus verdadeiro, além de render graças a Deus pela sua graça salvadora, é necessário cumprir algumas coisas para ser salvo. Essa ideia surge na igreja e causa um alvoroço na igreja. E é uma ideia que ainda tem surgido nas igrejas ano após ano. As pessoas vêm na igreja e começam a colocar imposições extra-bíblicas, ou até mesmo bíblicas mais relacionadas ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, para que pessoas sejam salvas. Então não basta vir à igreja, não basta adorar a Deus, não basta confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, mas é necessário fazer mais alguma coisa. É necessário frequentar as 7 sextas-feiras da vitória. É necessário fazer a peregrinação ou ir até ao lugar da padroeira. É necessário render-se e adorar e sacrificar e pagar promessa para A, B ou C. Toda vez que alguma coisa assim surge na igreja, causa uma confusão danada. Toda vez que alguma coisa, além daquilo que a Bíblia nos diz que é necessário para ser salvo, aparece, causa um problema sério. E essa carta é a resposta ao surgimento desses judaizantes. Então, os presbíteros de Jerusalém, então, os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, então, a igreja, elegeram homens piedosos, homens que eram destacados. No versículo 22 diz que Paulo e Barnabé também estavam nessa turma, Judas, Barsabás e Silas também estavam compondo esse grupo, escreveram uma carta e mandaram para Antioquia. Essa é uma carta que surgiu como resposta a um problema. Vamos então à carta. Como uma carta, ela tem remetente, ela tem
o destinatário, ela tem o assunto, ela tem os autores, ela tem a saudação final, ela tem todo esse conjunto. Nós veremos exatamente como essa carta foi escrita. Versículo de número 23, quem receberia essa carta? Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, escreveram essa carta e enviaram aos destinatários originais, aos irmãos de dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. A carta então foi escrita pela igreja de Jerusalém. Homens notáveis escreveram essa carta. Os apóstolos e os presbíteros daquele tempo. Em Atos capítulo 15, antes desses versículos, nós veremos alguns desses irmãos falando. Homens incríveis, homens que o mundo não foi digno deles colocarem os pés nessa terra. Homens notáveis, chamados apóstolos, os presbíteros dessa igreja que nascia, homens respeitáveis, escreveram então a carta e enviaram aos gentios de Antioquia, aos gentios da Síria, aos gentios da Cilícia, enviaram mandando saudações. O assunto da carta está aqui no versículo de número 24. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Exatamente o que eu disse para vocês. Alguns homens chegaram lá em Antioquia e começaram a causar a igreja, dizendo, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, é preciso fazer aquilo outro. Então o assunto da carta é, saíram pessoas daqui, mas nós não autorizamos. Nós não mandamos ninguém até vocês e colocarem um fardo sobre vocês. Nós não colocamos a autoridade nos lombos desses homens para perturbarem vocês. Nós não fizemos isso. Nós sabemos que um grupo chegou até aí e transtornou a igreja. Mas nós não mandamos esses homens. Os mensageiros que levaram essa carta são descritos no versículo de número 25, 26 e 27. Olha comigo na sua Bíblia. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Paulo nada mais foi do que o maior missionário que nós temos notícia. Um homem além do seu tempo, um homem que dedicou a vida à expansão do Evangelho. E Barnabé, o homem das consolações, um homem que nunca deixou ninguém para trás, um homem que se lembrava dos crentes que estavam frágeis, um homem que se lembrava da igreja, um homem piedoso e que vivia a piedade. Então, quem escreveu a carta? Os apóstolos e os presbíteros. Para quem foi a carta? Para os gentios, que estavam lá em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Quem foram os carteiros? Barnabé e Paulo. Uma carta magnífica. Olha a comitiva que estava levando a carta. A Bíblia também diz que mais homens estavam juntos dessa comitiva. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. A carta foi escrita na igreja de Jerusalém. A carta foi escrita para Antioquia. Uma comitiva inigualável. Eu tenho certeza que poderia dizer que nunca nenhum de nós recebeu um carteiro tão distinto como esses irmãos receberam esses carteiros. Os autores da carta agora são destacados de maneira um pouco mais clara. Versículo 28, dá uma olhada na sua Bíblia. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Surge um autor maior da carta. Surge um autor mais excelente da carta. A carta não foi escrita apenas pelos apóstolos. Se fosse, já nos bastaria para ser maravilhosa. Não foi escrita também pelo conselho da igreja presbiteriana de Jerusalém. Se assim fosse, também seria magnífico. Mas o texto nos diz que o autor dessa carta era o próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Voltando uma vez mais a me lembrar das cartinhas que chegavam no final de ano para minha avó. Nas cartinhas que vinham. Obviamente, a maioria dos carteiros, nós conhecíamos por ver o rosto, mas não sabíamos o nome. E tenho total certeza que nenhum deles era tão importante quanto Barnabé, Paulo, Silas e Judas.
Recebemos sim algumas cartas importantes, alguns autores importantes. O vereador do bairro fazia questão de mandar a carta todo final de ano. O dono do mercado do bairro também fazia questão. O dono da farmácia. Talvez de vez em quando vinha até um cartão do prefeito. Mas ninguém, naquela época, recebeu uma carta tão importante como dos apóstolos, dos presbíteros, e mais importante ainda, escrita pelo próprio dedo de Deus. Nós recebemos sim cartinhas importantes no Natal, mas não tão importante quanto esta, escrita pelo próprio dedo de Deus. Agora o conteúdo maior dessa carta é exposto. A carta é enviada para corrigir um problema, mas ela tem uma verdade maior, ela tem uma verdade grandiosa, que revolucionaria o mundo todo. Versículo de número 28, o restinho dele, e o versículo de número 29, acompanhem comigo na sua Bíblia. Pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então, isso é o que nós estamos escrevendo para vocês agora. Nós estamos escrevendo o que vocês têm que fazer, ou como vocês devem viver, para servir ao Senhor Jesus e para tê-lo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Versículo 29. Não vos abstenhais que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, que vos abstenhais do sangue, que vos abstenhais da carne sufocada, que vos abstenhais das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. O conteúdo dessa carta é tão revolucionário que eu gostaria de comparar com 3 cartas que foram escritas no decorrer da história. Uma carta, infelizmente, nunca chegou. Uma carta foi escrita no ano de 1939 por aquele pacifista indiano que nós conhecemos pelas imagens, sempre com uma tanguinha, careca, chamado Gandhi, o líder do movimento de independência da Índia. Em 23 de julho de 1939, ele escreve uma carta para ninguém mais, ninguém menos que Adolf Hitler. Essa carta nunca chegou até a mão de Adolf Hitler, mas o que dizia essa carta? É evidente que no momento o Senhor é a única pessoa do mundo capaz de impedir uma guerra que pode reduzir a humanidade ao estado da barbárie. O Senhor pagaria esse preço? Por mais valioso que lhe pareça o objetivo que tem em mente, o Senhor interromperia essa barbárie? Uma carta histórica magnífica, escrita por um homem importante, enviada para um homem mais importante ainda, num momento crucial da história da humanidade. Uma carta que tinha todas as condições de mudar o destino do homem naquele momento da história. Mas essa carta não chegou. Essa carta não foi recebida. O que adianta uma carta poderosa que nunca foi entregue? Uma segunda carta, esta sim foi entregue, mas não foi ouvida. Albert Einstein, no dia 2 de agosto de 1939, outro figurão importante, escreve a Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, e informa sobre as pesquisas científicas do desenvolvimento do urânio, da bomba atômica. E ele diz: esse novo fenômeno também levaria à construção de bombas, e é concebível, embora muito menos certo, que possibilite a construção de um novo tipo de bomba extremamente poderosa. Uma única bomba desse tipo, transportada em navio e detonada num porto, poderia destruir todo o porto e parte do território adjacente. No entanto, essas bombas talvez fossem pesadas demais para ser transportadas em avião. A carta de alerta de Albert Einstein foi recebida. Roosevelt leu a carta, mas não levou em conta o perigo que uma bomba atômica poderia gerar. E nós presenciamos nos livros de história o que foram as 2 bombas atômicas soltadas na Segunda Guerra. Uma terceira carta, mais perto da gente, mais relacionada com o nosso tempo, uma carta que foi escrita e belamente escrita, mas nem sempre muito obedecida no nosso país, infelizmente. A princesa Isabel, no ano de 1888, escreveu um documento com a sua própria mão.
ela assinava a Lei Áurea. Ela assinava a lei do fim da escravidão. E dizia o seguinte: a princesa imperial, regente em nome da sua majestade o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário, informa. 3 cartas incríveis. Uma carta escrita por Gandhi para Hitler: para essa guerra. Outra carta escrita por Einstein para Roosevelt: cuidado com o urânio, com a bomba que você pode criar. E outra carta dando liberdade aos escravos. 3 cartas revolucionárias. Mas eu li essas cartas para dizer para vocês que nenhuma dessas cartas teve o efeito desta cartinha que nós temos lendo. Nenhuma dessas 3 cartas foi tão poderosa ao ponto de fazer o que essa carta que a gente acabou de ler é capaz de fazer. Volta comigo no texto que nós lemos do assunto da carta. O que os apóstolos estão escrevendo aqui é algo revolucionário. É algo que mudou a história da humanidade. É algo que mudou a história de homens e mulheres. E é algo que até hoje muda a história de homens e mulheres. Nós queremos que vocês não recebam encargos maiores do que este. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Que vos abstenhais do sangue. Que vos abstenhais da carne sufocada. Que vos abstenhais das relações sexuais ilícitas. A grande questão aqui era o que os homens precisam fazer para serem salvos. O que os homens precisam fazer para receberem a salvação. O que cada homem nessa terra precisa realizar para encontrar-se com Deus e herdar o reino dos céus. Os judaizantes surgiram naquela época dizendo: é necessário fazer isso, fazer isso, fazer isso e fazer aquilo. A carta então nos diz que para ser salvos, nós precisamos apenas receber pela fé a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça daquele que se entregou em nosso lugar para nos dar uma salvação que jamais conseguiríamos arrebatar para nós mesmos. O conteúdo da carta é que a salvação é uma obra de Deus e deve redundar apenas na glória do Senhor Deus. O conteúdo da carta é que para ser salvo, homens e mulheres precisam apenas do Senhor Jesus Cristo. O conteúdo da carta é que a própria carta é poderosa o suficiente para transformar uma vida. Volta comigo nesse versículo 29. O que significa que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos? A carta está dizendo: irmãos, vocês já foram salvos. Vocês já receberam o evangelho da graça. Vocês já foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. A única coisa que vocês têm que fazer é viver agora dessa forma. Não mais comam as carnes sacrificadas a ídolos. Não mais vivam de acordo com o que esse mundo pagão vos apresenta. Se vocês já são salvos, vocês não precisam fazer nada para ser salvos. O que vocês precisam é apenas demonstrar que são salvos. Demonstrar que são salvos abrindo mão dos ídolos que estão ao seu redor. Abrindo mão dos ídolos que estão à sua volta. Talvez um dos motivos dos homens comprarem as carnes sacrificadas aos ídolos era exatamente o preço delas. Uma carne sacrificada aos ídolos era mais barata. Então o que levava um homem a comprar uma carne sacrificada aos ídolos? O amor a um outro ídolo. O amor a uma outra idolatria. Talvez o amor ao vil metal. A carta é tão revolucionária que ela diz: gente, vocês já são salvos. Só que a demonstração da salvação de vocês é que vocês não podem mais ter ídolos dentro do coração de vocês que acabem competindo com Deus. A carta de Gandhi era para parar uma guerra. A carta de Einstein era para parar uma bomba. A carta da princesa Isabel era para parar com o preconceito. Esta carta é para acabar com a idolatria. Esta carta é para acabar com os ídolos que nós colocamos dentro do nosso coração, esperando que eles possam resolver o assunto.
Apenas uma coisa vocês devem fazer. Tenham somente Deus dentro do coração de vocês e não tenham mais ídolos. Não se utilizem da carne derramada, sacrificada aos ídolos, nem do sangue e nem dos animais sufocados. Tirem os deuses de dentro do coração e passem a odiar o que Deus odeia e passem a amar o que Deus ama. Na verdade, o que Deus está dizendo aqui, por intermédio dos apóstolos, por intermédio dos profetas, por intermédio do próprio Espírito Santo, vocês não precisam de nada para ser salvos, a não ser o Senhor Jesus, a não ser a fé em Jesus, a não ser o nome de Jesus, a não ser a graça de Jesus, a não ser a glória de Deus em Jesus Cristo. Vocês só precisam disso. Mas se vocês são salvos, não tenham outros deuses dentro do coração de vocês. Se vocês são salvos, o estilo de vida de vocês deve ser um estilo que odeia as coisas que Deus odeia e que ama as coisas que Deus ama. A terceira recomendação aqui é: se abstenham das relações sexuais ilícitas. Estejam no mundo, mas não sejam do mundo. Estejam no mundo, mas não sejam iguais ao mundo. A carta mais revolucionária que eu e você poderíamos receber nesse Natal, a carta mais importante que eu e você poderíamos receber nesse Natal, não é qualquer coisa que chegue pelo correio, não é qualquer carta escrita por um dos figurões desse país, mas é essa cartinha que está sendo dada para você. Essa cartinha diz: você já é salvo, a graça de Deus já te alcançou. Basta ter fé em Jesus Cristo e glorificar a Deus por essa obra. Mas essa graça transforma a nossa forma de vida, ao ponto dos deuses dentro do nosso coração serem jogados por terra. Deus não aceita concorrentes. Numa sociedade como a nossa, numa sociedade de imagens e mais imagens, não existe nada mais fácil de colocar dentro do coração do que outros ídolos. O bom nome, a boa família, a boa festividade de Natal, que todo ano é tradicional e não tem nenhuma falha, esse ano também nós não podemos falhar, e por aí vai. As coisas adquiridas, as coisas buscadas e compradas para nos aliviar o coração e nos dar a paz. Deus não aceita essas disputas entre Ele e as coisas desse mundo dentro dos corações. Limpem os corações de vocês de outros ídolos. Joguem-os fora. Aprendam a amar aquilo que Deus ama. Por que Ele não quer carne sacrificada, carne sufocada? Por que Ele não quer o derramamento de sangue? Porque Deus, na sua imensa sabedoria, determinou através da sua lei as formas aos quais os homens haveriam de ser salvos. E o derramar de um sangue inocente seria o preço que pagaria a nossa liberdade. Deus então detesta o derramar de sangue, se não for pelos motivos salvíficos e santos. Ele odeia essas coisas. Nessa época nossa, nós não temos muito isso de derramar sangue, nós não temos essas correlações históricas e culturais. Mas nós poderemos fazer uma transposição. Quantas coisas que Deus odeia e nós amamos? Quantas coisas que Deus aboliu? Uma televisão ligada 24 horas em coisas terríveis, em coisas absurdas, em coisas depravadas e deploráveis. E nós nos alimentamos dela. Tantas e tantas horas buscando coisas que Deus não tem o menor prazer. Tirem os ídolos do coração e aprendam a amar as coisas de Deus. Amar o que é santo, o que é bom, o que é justo. E mesmo estando no mundo, não sejam como o mundo. Nós somos diferentes. Estamos aqui, é verdade. Vamos à padaria, ao supermercado, à farmácia. Temos familiares que são crentes, outros que não são.
do território de Israel, sul da Síria, e ao chegarem lá, entregaram a carta escrita pelos apóstolos, pelos presbíteros e pelo Espírito Santo. A igreja está toda esperando, porque aquilo transtornou a igreja. O surgimento dos judaizantes, dizendo faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro, transtornou a igreja. Então a igreja está toda esperando. Versículo de número 31 mostra que todos estavam lá. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Os destinatários da carta receberam a carta com profunda alegria. E aqui vale a pena a gente parar e se deter um pouquinho, porque o legalismo, essas imposições, faça isso para ser salvo, faça aquilo outro para ser salvo, tenha tal atitude de adoração, de devoção, adore pelo lado direito, saia pelo lado esquerdo, dê o dízimo tal momento. Essas coisas colocam um fardo nas nossas costas. E quando elas são arrancadas, elas devem gerar uma alegria, e uma alegria absurda. Nenhum tipo de legalismo pode nos trazer a paz, na verdade nos traz um peso e nos encurva. Quando esse legalismo foi tirado, os irmãos festejaram. Eu olho para esse versículo 31 e penso numa festa santa, porque quando leram, se alegraram demais pelo conforto recebido. Não existe nada mais reconfortante do que saber que eu sou salvo pela graça e a salvação não depende de mim. Saber que eu não preciso fazer nada e quanto mais eu fizer, mais longe eu ficarei dessa salvação, porque a salvação Deus me deu, e porque Deus me deu eu sou diferente. Eu só adoro a Ele, eu amo as coisas dEle e não vivo como o mundo. Não para ser salvo, mas porque já sou. A alegria é demonstrada na obediência. Versículo de número 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Quando a carta chegou, com esses carteiros reais, com esses carteiros magníficos, a igreja toda estava esperando, e a igreja toda festejou, e a igreja toda comemorou. Mas a comemoração foi feita com tanta responsabilidade, que agora essa igreja precisava obedecer e viver de acordo com a carta. Junta tudo que eu disse até agora para a gente chegar no ponto que eu quero chegar. Talvez esses 30 minutos que eu estou falando aqui, nada mais seja do que a introdução daquilo que eu quero dizer para vocês. Nesse final de ano é normal escrever e receber carta. É normal. As cartinhas chegam pelo correio. Cartas chegam e são especiais, mas nenhuma é tão especial como essa. Algumas cartas que foram escritas no decorrer da história tinham o poder de mudar o mundo, mas não mudaram. Essa carta, além de ser extremamente especial, é a única que tem poder para mudar o mundo. Essa carta não foi escrita para esses irmãos de Antioquia. Foi sim, primeiramente para eles. Mas ela foi escrita para irmãos gentios, para irmãos da igreja gentílica. E até onde eu sei, nenhum de nós é judeu. Aqueles que são descendentes de judeu, talvez possam ainda pensar numa glória dobrada. Talvez, eu acredito que não. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa carta foi escrita para gente que não nasceu em Israel, para gente que era fora da aliança, para gente que acabou recebendo o Deus de Israel por graça. Eu já disse isso aqui em outro momento. Nós estamos numa terça-feira à tarde, sul-americanos, na cidade de São Paulo, reunidos para adorar o Deus de Israel, gentios adorando esse Deus. Então essa carta que chegou para eles, é uma carta enviada para nós, é uma carta que chega não pela carta do correio, mas chega enviada pelas asas do Espírito. É uma carta que não é trazida por alguém tão importante como Paulo e Barnabé. É só um Daniel que apareceu aqui da cidade de Vinhedo. Mais um daqueles que ainda vive pelo Evangelho. E essa carta chegou para você. O que você tem que fazer agora, a partir desse momento que a carta chegou para você? Primeira coisa, irmãs, nesse final de ano, por mais honrarias que a gente receba, nenhuma honraria será tão grande quanto um Deus que fez os céus e a terra, há 2000 anos atrás, escreveu uma carta enviada para você nessa tarde e nesse dia. Nenhuma honraria será tamanha
do que os apóstolos e os presbíteros da igreja de Jerusalém escreverem uma carta enviada para uma igreja gentílica e chegar até você hoje. Ao receber essa carta, você tem que se sentir honrada, porque Deus pensava em nós quando fazia com que a igreja saísse de Jerusalém e de Israel e fosse para os 4 cantos do mundo. Deus pensava em nós. Talvez você não receba nenhuma cartinha de Natal. Eu certamente não receberei. Mas a maior carta de todas, eu já recebi. Que é esta carta escrita pelo dedo de Deus, dizendo: meu filho e minha filha, vocês já são salvos. Apenas vivam como salvos. Apenas adorem somente a Deus. Amem as coisas de Deus. E vivam no mundo não sendo do mundo. Essa é a maior honra que eu e você podemos ter. Se honraria for pequeno, a segunda coisa que nós devemos fazer é nos sentir gratos. Porque Deus pensava em nós. Porque Deus tirava das nossas costas. Imagina ter que comer todas aquelas comidas judaicas, as comidas kosher. Não comer isso, não comer aquilo. Alguns de nós já estão ansiosos para o leitão à pururuca que surgirá no final do ano. São coisas da nossa cultura, são coisas da nossa vida. São coisas do nosso jeito de ser. Deus está dizendo: vocês não precisam de nada disso. Porque tudo que vocês precisam eu já entreguei naquela cruz, que era o meu Filho Jesus Cristo. Vocês não precisam se abster desse tipo de comida, daquele, a não ser por questões de saúde. Não para ser salvo. Talvez um terceiro motivo é se sentir extremamente motivado. Porque não foi Gandhi que escreveu uma carta para você, não foi Albert Einstein, não foi a princesa Isabel. Foi o próprio Deus de Israel. O próprio Deus que fez os céus e a terra. O Deus que construiu o universo. Ele escreveu uma carta para você. Se existe alguma coisa que possa nos motivar, eu não conheço algo maior do que isso. Deus escreveu uma carta para mim. Escreveu uma carta para você. Escreveu uma carta para nós outros. E essa carta é uma carta que deve gerar a mesma alegria que esses irmãos receberam. Festividade. Mês de dezembro de festa, porque uma carta chegou para mim dizendo que Jesus Cristo basta para me salvar. Que a graça de Deus basta para me transformar. E que eu só preciso ter uma fé genuína e crer que essa obra me basta. Mas a alegria não pode ser trabalhada de forma irreverente. Toda alegria deve ser obediente. Nos alegramos em obedecer a carta. O que Deus requer que você faça com essa carta? Não tenha outros deuses dentro do coração. Ame as coisas que Deus ama. E não viva como o mundo vive. E por fim, essa é uma carta, diferente das cartinhas que minha avó recebia, que deve sair da casa de minha avó. Aquelas cartinhas todas, minha avó tinha uma caixinha e ela ia pegando todos aqueles cartões de Natal e ela ia guardando. E ninguém mais tinha acesso àquelas mensagens. Essa não é uma carta que eu guardo dentro da minha casa. Essa é uma carta que eu devo dizer. Eu vou te contar uma história. Alguém escreveu uma carta para mim. Esse alguém nada mais foi do que os apóstolos que estão lá na Bíblia. Os presbíteros lá da igreja de Jerusalém. E sem que você sinta nenhum tipo de inveja, o próprio Deus escreveu essa carta para mim. E essa carta é tão importante que ela tem possibilidade e poder de mudar o mundo. Porque nessa carta Deus está dizendo que Ele me salvou por graça. E que por ter sido salvo por graça, eu só preciso viver de acordo com essa salvação. Mas essa carta não é exclusiva. Porque eu também, além de destinatário da carta, sou carteiro. O que você tem aqui nessa noite, falando com você, não é um pastor, não é um reverendo recém-empossado, mas é um carteiro. Eu recebi essa carta alguns anos atrás. E essa carta dizia para mim: Daniel, a graça de Jesus te basta. Viva por essa graça. Pega essa carta importante e agora, saia pelas ruas da cidade, Daniel.
Bata em portas, fale com pessoas e diga para elas, Deus também tem uma carta para você. Nesse dezembro, mais do que escrever um bom cartão de Natal, e isso é muito legal, receber depende de quem envia. É legal escrever esses cartões de Natal. Antes de pensar que nós não somos tão importantes assim, reis, rainhas, nós devemos ter a certeza de que uma carta já foi escrita há muito tempo. Uma carta de um rei para pessoas como nós foi escrita. E que a única coisa que a gente deve fazer, antes de mandar uma carta pelo correio, é entregar essa carta em cada familiar que visitar a sua casa nesse Natal. Em cada pessoa que você encontrar nessas últimas semanas, até o dia 24. Em cada pessoa que você cruzar com ela na rua, anuncie e diga, tem uma carta para você. Escrita pelos apóstolos, pelos presbíteros, pelo próprio Deus. E é a carta que é tão poderosa, que é capaz de mudar a sua vida. Mudou a minha, pode mudar a sua. Aí, de destinatário da carta, de a pessoa que você está sendo hoje, o recebedor da carta, você tenha o prazer de experimentar o que eu estou experimentando hoje, de ser o carteiro dessa carta, que vai continuar sendo dita, levada e com total certeza, transformando a vida de todas as pessoas que nela tocarem, que a ela receberem, que a ela aceitarem. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, como nós nos sentimos honrados, como nós nos sentimos felizes, porque lá nos anos antigos e longínquos o Senhor pensava em nós. O Senhor escreveu uma carta para gentios, para uma igreja gentílica, uma igreja que foi enxertada na videira verdadeira, uma igreja que ao nascer estava com medo de ter que fazer coisas para ser salva. E o Senhor, na sua santa sabedoria, dirigindo os apóstolos e os presbíteros pela ação do Espírito, disse a esses irmãos, não, vocês não precisam fazer nada para ser salvos. Porque a salvação é pela fé. É graça de Deus, através da pessoa, da obra, do nome do Senhor Jesus Cristo. É receber, é aceitar, é se entregar. Só que quem recebe essa salvação tem que viver como salvo. Não pode ter mais deuses no coração, não pode amar as coisas que Deus odeia, e não pode viver como o mundo, mesmo estando no mundo. Essa carta muda vidas. Nós somos gratos porque o Senhor escreveu essa carta para nós, e essa carta mudou a vida de tanta gente, já mudou a nossa. Ó Deus, talvez aqui, esse grupo de irmãs que aqui está, e talvez um número de pessoas pela internet, estejam recebendo essa carta pela primeira vez. Outros já têm essa carta no coração há muitos anos. Aqueles que estão recebendo, se alegrem, obedeçam, louvem a Deus, porque Deus salva não pelas obras que você pode conquistar, mas Deus salva pelas obras que Jesus conquistou na cruz. Mas se eu sou alguém que já recebi essa carta há muitos anos, nesse final de ano, nesse período de Natal, em que a gente comemora o nascimento do Salvador, ó Deus, façai com que nós sejamos os carteiros do Senhor. Obviamente nós não somos Paulo, nem Barnabé. Nós somos gente do comum, gente, Daniéis, Luanas, Marias. Ó Deus, mas a beleza da carta não está no carteiro, a beleza da carta está no escritor. Então que a gente seja o carteiro, que a gente possa pegar como um bilhetinho de Natal e dizer, Deus ainda está salvando por graça. Deus ainda está salvando pela fé. Deus ainda salva por Jesus Cristo. Deus ainda salva para receber a glória. E a gente sabe de tudo isso por uma carta, por um pedaço de papel escrito. Nos ajude, as pessoas que vão chegar até a nossa casa, que nós sejamos bons carteiros do Senhor.
E que essa carta não pare em nós. Como as cartinhas da minha avó que ficavam na caixinha, que essa carta ganhe o mundo. E se for da sua vontade, talvez o Senhor prepare uma terça-feira qualquer, uma quarta-feira qualquer, uma sexta-feira qualquer, para a gente entregar essa carta para pessoas que vão se alegrar, que vão festejar e vão ter as suas vidas transformadas pela mensagem do Evangelho que é contido na carta. Nós te adoramos, ó Deus. Obrigado por tamanha honra, tamanha graça e tamanho privilégio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãs, para receber a bênção do Senhor. Agora eu posso. Glória a Deus por isso. Agora, irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as santas, benditas, ternas e imensuráveis consolações do Espírito Santo estejam sobre todas vocês, sobre todos nós, não apenas hoje, mas amanhã e sempre. Deus abençoe. Podeis assentar.